No programa Hora e a Vez da Pequena Empresa de hoje você vai ver. Atualmente é muito mais prático enviar e receber documentos importantes através da internet. Mas é um meio seguro? Saiba mais sobre a certificação digital com George Dói do Simp. Os rinocerontes coloridos invadem a cidade de São Paulo neste mês de setembro. Conheça a empresa idealizadora deste projeto no quadro Pequena Notável. Na última semana, falamos sobre as declarações de imposto de renda na fonte. Voltaremos a dar mais detalhes sobre o assunto com o Dr. Piraci Oliveira. E diretamente de nossos estúdios, confira uma entrevista com o vice-presidente de agronegócios e micro e pequenas empresas do Banco do Brasil, Osmar Dias. Fundada em 1985, a empresa fabrica os mais variados tipos de produtos em fibra de vidro. O maior projeto idealizado pela fábrica foram os rinocerontes, que estão espalhados por toda a cidade, dando mais cor ao dia a dia paulistano. É uma satisfação muito grande, né? Porque a gente acompanhou desde o projeto, a execução, e a hora que você vê o produto final e ficou muito bacana, é muita satisfação. A Rinomania estará exposta por toda a cidade até o dia 20 de outubro e todos os rinocerontes foram pintados por jovens artistas brasileiros. Foram quase 80 rinocerontes grandes e mais de 220 dos pequenos, quer dizer, no total passou um pouco de 300 peças. O projeto também levará 125 mini-rinocerontes às escolas públicas para serem decoradas por mais de 4.000 alunos entre 7 e 10 anos de idade. Todo o trabalho que a gente faz, a gente se envolve desde o começo, mas quando você vê o resultado final e agrada ainda, e você vê que agradou todo mundo, a satisfação é maior. Você acaba de conhecer uma empresa que se dedica ao trabalho e desenvolvimento do nosso país. No último programa nós abordamos a declaração de imposto de renda retido na fonte. Hoje nós voltaremos a falar sobre o assunto, a fim de tirar as dúvidas dos empresários. Na constatação da apuração do imposto de renda retido na fonte, devemos nos balizar pela situação em que prevalece a essência sobre a forma. Em muitas prestações de serviço, a descrição da nota fiscal não é exatamente aquela que acontece na prática. Temos que nos ater, por essência, ao que efetivamente aconteceu. Despreza-se o contexto da nota fiscal para se buscar a prevalência da essência da relação jurídica. Muito bem. O fato gerador da obrigação de reter o IR na fonte se dá como pagamento ou crédito contábil. E, de fato, ele nasce com a prestação dos serviços e não com a emissão de nota fiscal. Temos visto na prática situações em que o contribuinte reconhece a obrigação de reter na fonte quando recebe a nota fiscal. Não é o que emana da lei. A regra fiscal determina que o fato gerador seja a efetiva prestação e não a emissão ou recebimento da nota fiscal. Muito bem, adiantamentos não constituem obrigação de reter o IR na fonte. Diferentemente da retenção do PIS e COFINS, a tributação do IR na fonte não onera adiantamentos meramente financeiros. Estão desobrigados de efetuar o recolhimento, de efetuar a retenção, relações de prestação de serviço que resultem em retenções inferiores a R$10. Trata-se de dispensa, não de proibição. O contribuinte que faz o pagamento pode optar pela retenção, ainda que não seja o mais indicado. Muito bem. Empresas do Simples Nacional também estão fora do campo de incidência do IR na fonte, lembrando sempre da prevalência da essência sobre a forma.
Basta que aquele que faz o pagamento constate se de fato o prestador faz parte do rol de empresas do Simples Nacional para que haja a desoneração do recolhimento. Muito bem, a base de cálculo do IR da fonte é o total do valor pago, é o total da operação de prestação de serviços. A legislação fiscal do IR da fonte não permite qualquer tipo de dedução, como por exemplo, despesas incorridas ou qualquer outro tipo de compensação que passe o prestador. A base de apuração do IR na fonte é o valor efetivamente recebido. Muito bem. Não se trata de ônus ao prestador, nem tampouco ao tomador. O IR da fonte simplesmente antecipa um recolhimento de imposto e faz com que o tomador dos serviços indique para o erário alguém que prestou um serviço. Como dito antes, trata-se de uma política de maximização de arrecadação tributária. Muito bem, a fonte pagadora deverá oferecer comprovantes de retenção, prova de quanto efetuou de retenção em sua base de cálculo, a conhecida DIRF, cujo prazo é o último dia de fevereiro do ano seguinte. Muito bem, mais de um pagamento no mês obriga a fonte pagadora a somar os valores. Portanto, se houver uma prestação de serviço que resultasse numa retenção de R$ 9,00, haveria a dispensa do recolhimento. Se esse mesmo prestador fizer 2 ou mais prestações, aquele que paga fica obrigado a somá-las para que então resulte no pagamento, para que então, resultando em mais do que R$ 10,00, haja a efetiva retenção do total. Serviços de informática sempre geraram grande dúvida no que diz respeito à existência ou não da retenção. Caso envolvam fornecimento de suporte técnico, devem ser tributados na fonte, a teor de consulta efetuada em 2004. Limpeza e conservação. Quando efetuado em bens imóveis, haverá a retenção do imposto de renda. Quando efetuado em bens móveis, não haverá. Existe uma distinção bastante fácil de ser compreendida. Locação de mão de obra ainda traz dúvidas quanto à existência ou não do IR da fonte. De toda forma, empreitada e cessão de mão de obra, por ser relativa a emprego de mão de obra não especializada, estará sempre ao abrigo do IR na fonte. Você sabia que o identificador de chamadas telefônicas foi criado no Brasil? E que a injeção eletrônica Flex Fuel, que opera motores tanto com etanol quanto gasolina, também foi desenvolvida em nosso país? Se somos mundialmente respeitados, por que comprar produtos importados? Compre produtos fabricados no Brasil. O mercado interno cresce, sua empresa agradece, seu emprego permanece. Uma campanha do Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo. Enviar e receber documentos importantes através da internet é uma das maneiras mais rápidas e práticas existentes, mas é um meio seguro? Para isso existe a certificação digital. Certificação digital é uma credencial criada para que as empresas, pessoas físicas ou mesmo computadores, equipamentos e sites de internet possam ser devidamente identificados dentro do mundo da internet. Quais são os pontos mais importantes da certificação digital? Existem vários exemplos de certificados digitais hoje comumente utilizados. Temos o eCPF, eCNPJ, nota fiscal eletrônica, enfim, todo tipo de documento que possa ser transacionado pela internet exige um certificado digital específico. A certificação digital é um documento eletrônico necessário para a identificação da entidade, tanto pessoa jurídica quanto pessoa física, que irá realizar transações de maneira sigilosa para a Receita Federal, bancos e juntas comerciais. A partir do dia 1º de janeiro de 2012, toda a informação relativa à Caixa Econômica Federal deverá ser passada através desse certificado digital, não mais sendo aceitos documentos em papel. No Brasil, já existem algumas empresas certificadoras. Uma delas é a Certizign, que possui parceria com o SINP. O SINP realiza essa prestação de serviço como autoridade de registro para toda a população em geral. A pessoa faz a aquisição
da certificação digital através da internet. E a partir daí, adquirido o produto, realiza-se a validação presencial, que é um fator importante para se verificar a autenticidade tanto da pessoa que está pedindo a emissão do certificado, como dos seus documentos, caso seja de uma empresa ou mesmo de uma pessoa física em si. Com as informações dadas pelo Dr. George Doi, você poderá saber mais sobre a certificação digital e ainda como aplicá-la na sua empresa para tornar suas transações mais seguras. Confira agora a mais uma entrevista no programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Todos nós nos recordamos de 2008. Crise mundial, falta de crédito, pânico na economia, desemprego. O Brasil muda a regra do jogo. Aumenta crédito, alonga prazo de pagamento, reduz taxa de juros, claro que induzido pelos bancos oficiais. Exatamente para falar sobre isso, nós temos hoje o vice-presidente de agronegócios, de micro e pequenas empresas do Banco do Brasil, que hoje estará conosco o Dr. Osmar Dias, que vai falar sobre crédito, investimento e os grandes desafios. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu, Cury. E você, quando lembra da crise de 2008, me faz recordar um outro número. Em 2003, todo o sistema financeiro nacional tinha disponibilizando ao público em geral, micro, pequenas empresas, enfim, o crédito dava mais ou menos em torno de 420 bilhões. Hoje, só o Banco do Brasil tem este volume de crédito disponibilizado para a economia brasileira. E foi aí mesmo a oferta de crédito que praticamente tirou o Brasil rapidinho da crise. É verdade. Foi a redução da taxa de juros, alongamento de prazo até 10 anos para investimento, e isso foi conduzido pelos bancos oficiais, e o Banco do Brasil foi um dos grandes indutores desse processo. Aliás, nós não conhecemos nenhuma empresa bem-sucedida que deixou de ter apoio do sistema financeiro. E o grande desafio que nós temos hoje é a crise mundial, que aí está batendo as portas de todos nós. Como é que está o Banco do Brasil? Está preparado para isso? Teremos crédito? Qual é o cenário? Cury, quando veio a crise de 2008, eu estava no Senado e acompanhei muito de perto o que o Banco do Brasil fez para disponibilizar linhas de crédito que pudessem ajudar o empresário e, ao mesmo tempo, o trabalhador naquele momento da crise. É verdade. O Brasil venceu a crise exatamente porque nós tivemos uma parceria forte entre os bancos públicos, e o Banco do Brasil teve uma importância fundamental naquele processo. É verdade. E agora, os analistas ainda não disseram qual o tamanho da crise que hoje se abate sobre a Europa, sobre os Estados Unidos. E o Brasil ainda tem, e nós acreditamos nisso, uma perspectiva de crescer 4% neste ano. Nós acreditamos também. Pois é, e isso garante, né, um desempenho da economia dentro de uma média que é normal para o Brasil. O Brasil não teve nas últimas décadas um crescimento que fosse superior a isso, pelo menos sustentado por vários anos. Então, eu acredito que com esse crescimento e com a disposição que o Banco do Brasil tem de criar novas linhas de crédito, de ofertar novos produtos, de oferecer principalmente às micro e pequenas empresas alternativas que dão a eles muitas vantagens, já que nós temos um funding do BNDES, dos recursos do FAT, o que nos dá ao Banco do Brasil a condição de oferecer créditos com prazos alongados, e isto ocorreu mesmo na crise de 2008, mas agora mesmo nós já estamos também tomando providências para que linhas de crédito que antes tinham um prazo de 24 meses, passem a ter 36 meses. Nós estamos procedendo da mesma forma, alongando o prazo e ofertando linhas que podem, no capital de giro, resolver os problemas imediatos do micro e pequeno empresário. E no investimento dá a ele a condição dele melhorar a qualidade do seu produto, a apresentação do seu produto, enfim, investir para ter mais rentabilidade no seu negócio. Ou seja, dinheiro tem, acesso a crédito tem. Agora, a grande pergunta é, para o micro e pequeno acessar esse dinheiro,
Que garantias, que é a grande discussão que se coloca no mercado? Qual a garantia que o banco quer? Como é que se opera? Porque o micro e pequeno ele não tem um lastro para isso. Qual a visão do Banco do Brasil? Depende muito do crédito que ele vai tomar. Claro. Nós temos, por exemplo, o cartão BNDES, onde o Banco do Brasil tem 66% da base de recursos que é operacionalizada pelo cartão BNDES, e isso dá ao micro e pequeno empresário a garantia de um crédito rápido, onde ele pode acessar com um limite que já está no cartão dele. Ou seja, ele conhece o limite dentro daquilo que ele tem, evidentemente, de histórico de faturamento. Nós temos linhas de crédito novas que nós criamos agora, por exemplo, o Flex Fornecedor. Ele atende prioritariamente, ou principalmente, aquelas empresas que ganham concorrências públicas. Então, quando uma empresa vai vender para um município, para um estado ou para a União, ele precisa muitas vezes do dinheiro rápido para comprar ou para colocar o produto à disposição daquela licitação que ele ganhou. E muitas vezes ele não tem. Então, esse Flex Fornecedor dá a ele a oportunidade dele ofertar rapidamente naquela licitação que ele ganhou e, portanto, hoje, até li hoje na imprensa mesmo, o governo federal captou 5 bilhões e 200 milhões em micro e pequenas empresas nessas licitações. E o Banco do Brasil criou essa linha de crédito. Que bom. Agora, as garantias, evidentemente, que o micro e pequeno empresário tem a partir do faturamento que ele tem na sua história, do seu negócio, no patrimônio que ele tem. Enfim, é coisa normal no mercado financeiro. Mas o Banco do Brasil está facilitando muito para o micro e pequeno empresário. Existem alguns fundos garantidores de operações de crédito. Então, nós temos o fundo garantidor, que nós chamamos de FGO, para praticamente todas as linhas de crédito que operacionalizamos com os micro e pequenos empresários. E temos também um fundo garantidor para os recursos do FAT, que são recursos que vêm do Fundo de Assistência ao Trabalhador e que, portanto, são prioritariamente para atender micro e pequenos empresários. Esses fundos garantidores, eles têm várias virtudes. Uma delas é de redução da taxa de juros, porque reduz o risco do crédito. E a outra é da garantia mesmo, né, para que o micro e pequeno empresário possa, com esse fundo garantidor, ter acesso às linhas de crédito. Se nós olharmos no futuro próximo, o Banco do Brasil está confortável em ter acesso a crédito para o repasse de crédito para o crescimento da economia brasileira, mesmo num cenário de crise mundial? Tranquilamente que sim, porque nós temos o aporte de recursos do BNDES, o aporte de recursos do FAT, nós temos os recursos da poupança, nós temos os recursos do depósito à vista. E o Banco do Brasil, olhando lá para o lado da agricultura, por exemplo, é o maior banco do mundo financiador da agricultura. Olhando para a micro e pequena empresa, eu posso dizer o seguinte: nós queremos que quando um micro e pequeno empresário pensar num banco, ele tenha a imagem do símbolo do Banco do Brasil diante dele, porque sabe que ele vai ser bem atendido e vai ter à disposição dele linhas de crédito que podem atendê-lo não apenas rapidamente, mas diante de todas as necessidades, porque nós temos um portfólio dos mais variados produtos para atender as necessidades do micro e pequeno empresário. Agora surge a figura do microempreendedor individual. E está incluso nesse cenário? Nesse universo que nós estamos atendendo de micro e pequenas empresas, nós vamos acrescentar agora milhares de microempreendedores individuais. Eu não vou aqui citar meta nem número, porque vai depender deles. O Banco do Brasil está pronto para recebê-los e conceder empréstimos que possam atender. O que é o microempreendedor individual? Eu estava lá no Senado quando nós aprovamos a lei, né? E o Lula dizia, nós temos 11 milhões de empreendedores individuais no país. É o carpinteiro que não tem registro, é o jardineiro, são profissões que as pessoas exercem, muitas vezes sem pagar a previdência e sem garantir o direito de uma previdência no futuro, de uma aposentadoria no futuro. E quando a gente traz um empreendedor individual para tomar um crédito e dizendo a ele, é um microcrédito produtivo e orientado, nós estamos dizendo a ele, formalize a sua atividade
porque você só tem a ganhar com isso. Claro. Você vai ter mais facilidade em tomar crédito, você vai ter a garantia de no futuro ter a sua aposentadoria. Ou seja, estar na legalidade sai muito mais barato do que estar na ilegalidade. É muito melhor pagar a taxa do MEI lá de R$50 Isso. e ter direito a todo o resto, do que continuar na clandestinidade, não ter direito a nada e poder crescer. Né? E aí ele vai tomar um crédito também que, em relação ao mercado, é uma taxa muito barata, porque claro, tem a subvenção do governo que vai entrar aí, e com esse recurso barato ele pode tocar o seu pequeno negócio e, quem sabe, ele mudar de um empreendedor individual que tomou um crédito produtivo e orientado para um microempresário, depois para um pequeno empresário, para que um dia ele se transforme também. Uma multinacional brasileira, é isso que nós crescendo, não é? O que nós podemos garantir, Cury, é que o Banco do Brasil está preparado tanto com relação às fontes de recursos para financiar, como em relação ao pessoal, que é o mais qualificado que pode haver no mercado, e a gente tem, com esse pessoal qualificado, a criatividade de estar sempre criando produtos novos e oferecer aos empreendedores. Nós chegamos ao final do nosso tempo, mas eu pediria que o senhor dissesse rapidamente que produtos tem focados e direcionados à micro e pequena nas suas considerações finais. Bom, nós temos um portfólio com mais de 30 produtos. Eu vou, já que você me deu um pouquinho de tempo para falar, eu vou dizer àqueles que estão nos vendo e ouvindo agora, que em todas as agências do Banco do Brasil você vai encontrar um portfólio com essas linhas de crédito. E a gente pode citar aqui o Flex Agro, que atende aquelas empresas que fabricam e vendem para o agricultor ou que compram o produto do agricultor. Essa linha de crédito não existia. Nós criamos recentemente e ela está sendo um sucesso porque atende um público muito grande, já que esse país é um país que tem a vocação de produção de alimentos. Então, nós criamos essa linha de crédito. Nós temos para oferecer também o Flex Fornecedor, que eu acabei de dizer, né? O giro rápido, que não exige garantias, né, praticamente, né? E ele pode chegar na agência do banco e tomar rapidamente para socorrer as suas necessidades. E o 13º, que aí tem uma novidade, é uma linha de crédito para que ele possa tomar esse recurso, antecipar, se quiser, o pagamento do 13º, ou pagar na hora certa e pagar o banco só no ano que vem. O banco vai começar a cobrar em 2012 essa linha do 13º. Isso para o micro e pequeno empresário está disponível no Banco do Brasil. Dr. Osmar Dias, vice-presidente do Banco do Brasil, queremos agradecer muito a sua participação e a você que esteve conosco até agora, o nosso mais profundo agradecimento. Com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Você sabia que o identificador de chamadas telefônicas foi criado no Brasil? E que a injeção eletrônica Flex Fuel, que opera motores tanto com etanol quanto gasolina, também foi desenvolvida em nosso país? Se somos mundialmente respeitados, por que comprar produtos importados? Compre produtos fabricados no Brasil. O mercado interno cresce, sua empresa agradece, seu emprego permanece. Uma campanha do Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo.